Hola, ¿qué tal? Yo soy María Carolina, profesora de español. Actúo en la red pública y en la red privada. La clase de hoy vamos a trabajar interpretación textual de los diversos géneros textuales. Bueno, vamos a empezar? Como que é a prova do Enem? A prova do Enem Língua Estrangeira, espanhol, ela é composta de 5 questões objetivas, sendo os enunciados e as 5 alternativas da língua portuguesa, em português. E o texto, somente o texto, está na língua espanhola. O que a prova do Enem espera de você? A prova do Enem, o que ela quer é o quê? Ver a sua capacidade de leitura e interpretação na língua espanhola. O que cai no Enem? Para responder essa questão, eu trouxe a matriz de referência. Aqui é onde o Enem formulam as questões para a prova da língua espanhola. A competência 2 é a competência específica da língua estrangeira. Ele pede aqui que você conheça e use a língua estrangeira, no caso espanhol, como um instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. O que ele está pedindo aí de você, caro aluno? Ele está pedindo que você saiba ler, interpretar um texto na língua espanhola. Aí também ele pede as habilidades. A habilidade 5, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira a seu tema. Lá na prova do Enem vai cair as expressões, os vocabulários. Ele quer que você tenha conhecimento, pero conhecimento não isolado, separado, conhecimento no texto, dos vocabulários, da linguagem coloquial, das expressões idiomáticas, isso tudo relacionado ao tema do texto. Na habilidade 6, utilizar os conhecimentos de língua estrangeira moderna e dos seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologia e cultura. O que ele está pedindo de você aqui, aluno? Ele está pedindo que você, com o conhecimento da língua estrangeira, no caso espanhol, você saiba utilizá-lo para o quê? Para saber fazer a prova. Na habilidade 7, relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Ele está pedindo de você, com o seu conhecimento, com o conhecimento das variantes linguísticas, você saiba ler, interpretar, compreender um texto na língua espanhola. E por último, a habilidade 8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Língua estrangeira, ela traz consigo a parte cultural e a diversidade linguística. Isso vai estar inserido na prova e você tem que ter conhecimento. Eu trouxe aqui para vocês dicas de leituras. Eu sempre trabalho com os meus alunos isso e dá super certo. Presta bastante atenção nessas dicas. A dica 1, você vai fazer a pré-leitura do texto. Você vai visualizar o todo. O título, ele é importante, ele comunica. A estrutura da prova. Pela estrutura eu vou saber se é um poema, se é uma letra de uma canção ou se é um texto somente. E também o enunciado. Através da leitura do enunciado, você vai ter o comando, o que é que a prova do Enem pede de você. Por último, a leitura do texto, porque você vai ler o texto focado no que o enunciado pede. Agora, manos às obras, né? Vamos começar. Primeiro texto que eu traje aqui. O primeiro que vamos fazer é como eu preparei as dicas de leitura. Leitura do título, como gestionar a diversidade linguística em el aula. Leitura da fonte. Aqui está falando rencate.cat. É uma página web. E agora, a leitura do enunciado. Na região da Catalunha, Espanha, convivem 2 línguas oficiais, o catalão e o espanhol. Além dessas, ensinam-se outras línguas nas escolas. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas, é necessário... Aqui, chicos, tenéis que prestar muita atenção. No enunciado, ele está falando de acordo com o texto. Então, essa informação ela está dentro do texto. É uma pergunta de compreensão. Para
administrar a variedade linguística nas aulas é necessário. O que é necessário? A partir desse comando, eu vou ler o texto. Vamos allá. El aprendizaje de idiomas es una de las demandas de la sociedad. En la escuela, los alumnos tienen que finalizar la escolarización con un buen conocimiento, por lo menos de las 3 lenguas curriculares: catalán, castellano e inglés, o francés, portugués. Mira, aquí en este primeiro párrafo hay mucha información. Esse verbo tiene que, uma perífrase verbal. Uma perífrase verbal de obrigação. Então, ele está falando muito. Ó, el aprendizaje de idioma es una de las demandas de la sociedad. En las escuelas, los alumnos tienen que, a obrigação, finalizar la escolarización con un buen conocimiento. Ó, buen conocimiento, por lo menos de las 3 lenguas curriculares: catalán, castellano e inglés. Vamos para el segundo párrafo. La metodología que promueve el aprendizaje integrado de idiomas en la escuela tiene en cuenta las relaciones entre las diferentes lenguas. La mejor enseñanza de una lengua incide en la mejora de todas las demás. Se trata de educar en y para la diversidad lingüística y cultural. Chicos, este parágrafo fala muito. Mira, la metodología que promueve el aprendizaje integrado de idiomas en la escuela tiene, olha o verbo, tem, en cuenta las relaciones entre las diferentes lenguas. La mejor enseñanza de una incide en la mejora de todas las demás. Se trata de educar en y para la diversidad lingüística y cultural. Mira la cantidad de información importante aqui. Vamos para o terceiro e último párrafo. Por isso, olha esse conector, importante. La quinta jornada de buenas prácticas de gestión del multilingüismo, que se celebrará en Barcelona, debatirá sobre la gestión del multilingüismo en el aula. El objetivo es difundir propuestas para el aprendizaje integrado de idiomas y presentar experiencias prácticas de gestión de la diversidade linguística presente em las aulas. Aqui ele está falando que a quinta jornada de buenas práticas de gestão do multilingüismo, que se celebrará em Barcelona, debatirá sobre a gestão do multilingüística em el aula. Quer dizer, nessa aula. O objetivo é difundir propuestas para o aprendizagem integrado de idioma. Difundir propuestas para o aprendizagem integral de idiomas e apresentar experiências práticas de gestão da diversidade linguística presentes em aula. Diversidade linguística presentes em aula. Outra dica que eu vou dar para vocês. Vocês têm que prestar atenção nos vocabulários, nas frases que elas se repetem. Se elas estão repetindo é porque elas querem comunicar algo e algo importante. Aqui nós temos, repete diversidade linguística, repete tiene que, tiene. Então, tudo isso são comandos, que a gente tem que prestar bastante atenção. Agora, nós vamos aqui resolver a questão do Enem. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas, o que é necessário? Análise do item. Ampliar o número de línguas ofertadas para enriquecer o conteúdo? Em hipótese alguma, o texto fala sobre isso. Então, essa alternativa, ela está falsa. Não. Divulgar o estudo de diferentes idiomas e cultura para atrair estudantes? Também não está falando nada sobre divulgação. Privilegiar o estudo de línguas maternas? Ele está falando sobre diversidade linguística, multilingüismo? Em momento algum. Tampouco. Explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade? Ui, segura essa, vamos segurar. Debater as práticas sobre multilingüismo para formar melhor os professores de língua? Falou isso no texto? Não. Agora, como que eu certifico que é essa? Eu vou lá no texto, explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade. Nós sublinhamos ali no texto, Ten en cuenta las relaciones entre las diferentes lenguas. La mejor enseñanza de una lengua incide en la mejora de todas las demás. Se trata de educar en y
para a diversidade linguística. E aqui abaixo ele novamente repete. Então a questão correta é essa aqui, ok? Vamos para o próximo texto. Texto fácil de compreensão. Agora vamos... Peraí, deixa eu apagar aqui primeiro. O que eu gostaria que vocês aqui prestassem bastante atenção foi no comando do enunciado, ó. Aqui ele está falando de acordo com o texto. Se ele falou de acordo com o texto, a informação está no texto. O enunciado fala muito. Vamos para o segundo texto. O primeiro que vamos fazer é visualizar o todo, como eu les ensinei. Não tem título. Vamos analisar a fonte. A fonte aqui do Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Trata-se de um livro do Eduardo Galeano, ok? E aí, após fazer essa análise, nós vamos ler o comando da questão. A partir da leitura do texto, infere-se que, ao longo da história da América Latina, pessoal, aqui tem uma informação importante. O texto, o enunciado da questão, ele fala, infere-se. Infere-se. Aqui, ele está pedindo uma interpretação. Que você tenha uma conclusão. Que você vai além do texto. Agora, nós vamos focado buscar ali o que o texto pede. Que o comando da questão está pedindo. Infere-se que, conclui-se que, ao longo da história de América Latina, ¿qué pasa? Vamos a ler? Nuestra comarca del mundo que hoy llamamos América Latina perfeccionó sus funciones. Entonces vamos a subrayar. América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad derrotaba a la fábula y a la imaginación, era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Aquí, derrotaba la fábula y la imaginación, que era humillada, por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero aqui temos uma conjunção adversativa. Ojo, vai falar muito agora. Depois de uma conjunção adversativa, ele tem muita informação. La região sigue trabalhando de servienta. Informação muito importante. La região sigue trabalhando de servienta. Essa América Latina, la região de Las Venas Abiertas, outra informação. América Latina, a região de Venas Abiertas. Fijáis, prestais atenção aqui, Ele fala América Latina, ele volta América Latina, ele volta região. Você tá vendo que tá repetindo, então é algo sobre a América Latina. Ele está toda hora voltando nesse assunto. Desde o descobrimento hasta nuestros dias, todo se ha transmutado sempre em el capital europeu. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en el capital europeo o más tarde norteamericano. Y como tal se ha acumulado y se acumula, prestais atenção, se ha acumulado passado e se acumula presente en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, essa informação, todo. La tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales, los recursos humanos, el modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucessivamente determinados. Então, toda essa descrição aqui, ele está falando, ha sido sucessivamente determinados desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos.
Como eu disse, é um livro, um clássico, né, do Eduardo Galeano, que fala sobre a América Latina, fala sobre a época lá do descobrimento, sobre as venas abertas, tudo o que passa, não? Sobre a exploração e ainda sigue sendo sirvienta, ainda sigue, após passar esse momento da exploração, ainda sigue trabalhando de serventa, entende? Então, vamos volver para o enunciado da questão para a gente analisar os itens e gabaritar a prova. Infere-se, conclui que, ao longo da história da América Latina, letra A, suas relações com as nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependência. Vamos segurar essa daqui? Vamos segurar. Seus países sempre foram explorados pelas mesmas nações desde o início do processo de colonização? Foi lá no início do processo de colonização que ele falou? O texto, nós sublinhamos o descobrimento. Presta bastante atenção. E as mesmas, sempre foram pelas mesmas nações desde o início? Não, primeiro era uma, depois passou outra. Sua sociedade sempre resistiu à aceitação do capitalismo imposto pela capital estrangeira? Houve resistência da parte da América Latina? O texto falou isso? Suas riquezas sempre foram acumuladas longe dos centros do poder? Presta bastante atenção que isso confunde, longe dos centros do poder. Aqui no texto ele está falando, los lejanos centros de poder. Não é o mesmo. Então, tampouco é essa a questão. Suas riquezas nunca serviram ao enriquecimento das elites locais? Tampouco falou isso no texto. Aqui está a clave, a resposta do texto, Es América Latina, la región de las zonas abiertas. Aqui, la região sigue trabalhando de servienta. Então, antes e depois, ela sigue trabalhando de servienta. Qual desses itens é o que mais aproxima ao texto? Porque lembra, essa questão, ela está pedindo interpretação. Ela não está diretamente no texto. Nós temos que ir além do texto. Então, aqui, suas relações com as nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependência. A resposta é a letra A. Aqui, ele está descrevendo tudinho, essa relação de dependência que continua até os dias atuais. Ok? Essa questão eu trouxe porque eu acho ela bastante relevante por ser uma questão um pouco difícil de interpretação de texto, porque você tem que ir além do texto, e ela é bem antiga. Bem antiga não, é um pouco antiga, é de 2012, tá? Já agora, nas provas atuais que eu estive analisando, as provas, já está caindo mais assim, questões objetiva, direta. Não tão assim, além do texto, entende? Subjetiva. Essa foi nossa primeira aula de espanhol, interpretação textual. Daremos continuidade na nossa segunda aula. Não se esqueça de inscrever no canal Pré-ENEM Digital, que está disponível no YouTube. Compartilhe, acesse, curte e ative o sininho. Gracias!